Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há mais de 26 anos. Sou mestre, sou doutor e pós-doutor em Direito, eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso em carreiras jurídicas e OAB. Tenho alguns livros editados pela editora Saraiva e algumas outras editoras também, e tenho a satisfação de estar aqui hoje com vocês no nosso querido curso NEAF, onde também leciono, e você que já assistiu às minhas aulas sabe disso, para passar para vocês algumas dicas importantes de direito penal. Então, pessoal, a gente chamou de dicas importantes de direito penal, né? Por quê? Porque, na verdade, o que eu quero passar para você é alguns artigos, aí a gente dá uma analisada naquilo que é mais importante, mas vejam, quando a gente fala, né, dicas importantes, aí, o que eu quero? Eu quero que você não se atenha, obviamente, a isso que eu vou te dar só isso, né? Falar, o professor deu essas dicas importantes, que nós temos aí 15, 20 minutinhos, mas é só isso, então eu estudando isso eu vou passar no exame? Não, aqui nós temos dicas importantes para você que não te eximem da responsabilidade de estudar os demais pontos do edital. Isso é bom que se diga, tá? Então aqui nós temos assim, alguns artigos que eu achei, alguns assuntos que eu achei mais importantes, que têm maior incidência nos concursos, não é, de escrevente, justamente para que você tenha um início aí para começar. Aqueles que já estão, obviamente, há muito tempo nessa lida de concursos e etc., então já estão acostumados com esses artigos. Mas você, se eventualmente estiver começando agora os seus estudos, você vai ver que aqui é um bom caminho para você trilhar, tá bom? Vamos começar, pessoal? Vamos lá, vamos começar então com o artigo 297, a falsificação de documento público. Você conhece, eu aposto sempre muito nos crimes contra a fé pública em concurso. Por quê? Porque sempre cai, tá? Então cai lá o 293, o 294, o 295, o 296. Eu selecionei o 297 porque ele tem um aspecto importante lá que são os documentos públicos por equiparação, que sempre costuma cair em prova de escrevente. Então o 297 põe lá, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então as condutas são falsificar no todo ou em parte o documento público ou alterar o documento público verdadeiro, tá? A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º, tome cuidado sempre nesses crimes contra a fé pública, porque muitos deles têm a pena aumentada em razão do agente ser funcionário público. Então ele diz aí, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte, ou seja, de 1/6. Então é importante você ter em mente isso, tá? E o parágrafo 2º, que você tem que tomar muito cuidado, diz, para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular, que a gente até pôs grande em vermelho aí, para você não esquecer. Por quê, pessoal? Porque a rigor esses documentos aqui não são documentos públicos, mas eles são equiparados, não é? Então ele diz, para efeitos penais, equiparam-se a documento público. Agora, seja sincero, se você nunca leu esse parágrafo 2º na sua vida, cai na sua prova, o testamento, o sujeito falsificou o testamento particular, você não vai assinalar que é um documento particular? Claro que vai, porque você não conhecia o parágrafo 2º, tá? Se você nunca tivesse lido. Agora, se você é daqueles que já estudou e já viu o parágrafo 2º, obviamente que o que eu estou te falando não é novidade, mas é sempre bom lembrar que todos esses documentos aí do parágrafo 2º são chamados documentos equiparados a documentos públicos, ou documentos públicos por equiparação. Tá bom? Aí nós temos o parágrafo 3º, que fala sobre a falsidade dos documentos relacionados com a Previdência Social, que depois você vai fazer uma lida bastante detalhada. E nós temos o parágrafo 4º, que também fala da falsificação dos documentos relacionados com a Previdência Social. E aí nós temos o 298, onde eu quero chegar também. O 298 ele fala da falsificação de documento particular. Então ele diz falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. O que nos interessa aqui é o parágrafo, tá? Ó, parágrafo único. Para fins do disposto no caput
Equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou de débito. Então, cartão de crédito, cartão de débito, pessoal, é documento particular por equiparação, ou só documento particular, tá? Ah, mas o banco é público, não interessa. Cartão de crédito e cartão de débito são considerados documentos particulares, tá? Cartões de débito e de crédito, documentos particulares. Tá certo, pessoal? Por equiparação. E aí nós temos o 299, que é a nossa famosa falsidade ideológica, que é uma falsidade de conteúdo. Enquanto a falsidade material, né, o 297 e o 298, a gente chama de falsidade material. Por quê? Porque é a falsidade de forma, tá? É mexido na materialidade do documento. Aqui no 299 é o conteúdo do documento que é falso. Ele é formalmente verdadeiro, ideologicamente falso. Por quê? Porque aí vem as condutas. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar. Ou inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Com que finalidade? Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Então aí nós temos a falsidade ideológica em toda a sua plenitude. Tá, pessoal? E aí nós temos a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e a pena de reclusão de 1 a 3 e multa, se o documento é particular, tá? A causa de aumento de pena, que é de 1/6, tomar muito cuidado com isso aí, tá? Por isso que nós pusemos o piscando ali, ó, você pode ver que está piscando lá no fundinho, prevalecendo-se do cargo, né? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, tá? Certidões de casamento, nascimento, óbito, etc. Então, nesse caso, nós temos uma pena aumentada de 1/6 na falsidade ideológica. Memorização nisso daqui. Então, falsidade de documento público, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. 297, 298 e 299. O que mais nós temos para hoje? Nós temos aí esse ouzinho pulando, né? Mas nós temos aí o 311, letra A, que é a fraude em certames de interesse público, que é novidade no Código Penal, né? Foi inserido recentemente no Código Penal esse artigo, então cai com certeza na sua prova. Ele diz lá, utilizar o... É crime contra a fé pública, viu, pessoal? Se perguntarem para vocês, essas fraudes de certame é crime contra a administração? Não, é crime contra a fé pública. Então ele diz lá, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso de um concurso público, de uma avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previstos em lei. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aí nós temos parágrafos, né? Parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Então é importante esse parágrafo 1º. E no parágrafo 2º, que você tem que prestar bem atenção, se da ação ou omissão resulta dano para a administração pública. Aí muda a pena, a reclusão é de 2 a 6 anos e multa, tá? Parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Também atenção aqui, porque esse aumento de pena de 1/3, se o fato é cometido por funcionário público, ele é muito comum dentro dos crimes de falso, tá? Às vezes pode ser 1/3, às vezes pode ser 1/6, como nós acabamos de ver em crimes anteriores. Tá claro? Então, esse crime do 311 tem que estar na ponta da língua para a sua prova. Nós temos o 312, aí já começamos um outro capítulo, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E aí vem o famoso, o pedido e repetido em várias provas, peculato, não é? Que vem com alguns verbos que você precisa memorizar. O primeiro é o apropriar-se, porque é o peculato apropriação. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, de valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, tá? Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, reclusão de 2 a 12 anos e multa.
Esse peculato apropriação, que está aqui atrás, ó, você pode ver que tem um balãozinho lá no fundo de peculato próprio. Quer ver eu ir lá em cima do balão? Olha lá o balãozinho aqui embaixo, tá? Peculato próprio. Então, o peculato próprio é o peculato apropriação e o peculato desvio. Então, ele é chamado de peculato próprio. Peculato próprio, então, ele pode ser peculato apropriação, peculato desvio. Tá bom? Vamos voltar lá. Então, peculato apropriação, peculato desvio, ele vem apropriar-se ou desviar em proveito próprio ou alheio. Parágrafo, olha, esse se chama peculato próprio também. Então, peculato desvio e peculato apropriação são modalidades de peculato próprio. Parágrafo 1º, chamado peculato furto ou peculato impróprio, tá? Então, olha lá, aparece peculato impróprio para você. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor ou do bem, o subtraia ou concorra para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Tá certo? Em proveito próprio ou alheio, valendo-se, né, obviamente, de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, aqui o que você tem que ressaltar sempre é o que está aqui em vermelho, ó, não tendo a posse. No peculato apropriação e no peculato desvio, o funcionário tem a posse do dinheiro, do valor ou do bem. Aqui ele não tem. Ele se vale, então aí vem, vale-se das facilidades que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, é chamado peculato furto ou peculato impróprio, tá? Depois nós temos aí essa puladinha, né? Fica dando a sambadinha dele. E aí nós temos o parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, então aí ele age culposamente, por imprudência, por negligência ou por imperícia, ele concorre para o crime de outrem. Aí a detenção é de 3 meses a 1 ano. E parágrafo 3º, se há reparação do dano, ou seja, se houver reparação do dano no peculato culposo e só no peculato culposo, então se houver reparação do dano no peculato culposo, só no peculato culposo, antes da sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade. Você tem que saber na ponta da língua. Se for a reparação do dano após a sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta. Tá certo? Então aí a gente fecha o peculato. Aí nós temos algumas coisas para você, o objeto jurídico, a ação nuclear, o sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto material, tá bom? Que é para te dar uma orientada aí nessa questão. Seguindo, ainda aí, ó, nós temos ainda o peculato culposo novamente, tá? Que extingue a punibilidade e a gente põe antes da sentença, então, sentença que não cabe mais recurso, tá? Sentença transitada em julgado. Então, nesse caso, não há extinção de punibilidade no peculato doloso, isso é importante, só no peculato culposo. A reparação do dano só no peculato culposo é que gera esses efeitos que nós acabamos de ver. No peculato doloso, não extingue a punibilidade, tá bom? Funciona como arrependimento posterior, lá do artigo 300, aliás, do artigo 16 do Código Penal. E aí nós temos umas considerações sobre o crime de peculato, que você depois vai ler com bastante tranquilidade aí em casa, você vai ver de novo esse vídeo, quantas vezes forem necessárias. E aí nós pulamos para a nossa querida prevaricação, não é? Que vem lá no 319, que é o retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, pessoal, o que você tem que prestar atenção na prevaricação? Na prevaricação, o funcionário retarda o ato de ofício, deixa de praticar o ato de ofício ou pratica contra a disposição de lei, e aí só vai ter uma alternativa aqui na tua prova, ó, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Se for por qualquer outra razão, não é prevaricação. Prevaricação é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá claro? Então, guarde bem isso. E aí, nós temos os deveres do funcionário público, né, que você tem que colocar, depois vai fazer a sua leitura no Estatuto do Funcionário, ser assíduo, pontual, etc, tá? E aí nós temos, então, também uma parte teórica que a gente põe para você, depois você vai ver com bastante tranquilidade. E aí, ó, tem todo vamos dizer assim, uma parte teórica para você, muito importante aqui. E aí nós vamos para o 315, que é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, que diz: dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, detenção de 1 a 3 meses ou multa.
Tá? Então, dar as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Crime muito importante também. A concussão do 316, que sempre cai. Você tem que decorar o verbo. Você fala, tem que decorar, professor? Tem que decorar o verbo. O verbo na concussão, pessoal, é tudo, tá? O verbo é tudo, na concussão, na corrupção passiva e na corrupção ativa. Então, ele vem o quê? Qual é o verbo aqui? Exigir. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, o quê? A vantagem indevida. Então, vamos lá para cima da vantagem indevida, ó. Vantagem indevida aqui embaixo, tá? Pena de quanto? De reclusão. Reclusão de quanto? De 2 a 8 anos. Então, aí, nós já temos o quê? A reclusão, opa, tá, de que lado? De que lado? Aqui, né? Então, estamos aí, vamos voltar lá para o nosso lugar, tá? E a gente fica brincando aqui porque a tecnologia nos permite fazer isso, tá bom? Então, reclusão de 2 a 8 anos. E aí nós temos o excesso de exação do parágrafo 1º, que diz, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, a pena de reclusão de 3 a 8 anos. Então, esse crime chama-se excesso de exação. Sabe o que é exação? Exação é a cobrança rigorosa de um tributo ou contribuição social. A exação é dever do funcionário público. Agora, ele não pode se exceder na exação. E se ele se exceder na exação, aí nós temos o crime de excesso de exação. Tá bom? E aí, parágrafo 2º, que é o chamado excesso de exação qualificado, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem aquilo que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a reclusão é de 2 a 12 anos e multa. Certo, pessoal? E a corrupção passiva, hein? Só mudam os verbos. A estrutura carcaça é a mesma da concussão. Só mudam os verbos. Então, o que é corrupção passiva? Solicitar ou receber ou aceitar promessa, ali embaixo. Tá? Então, do quê? De vantagem indevida. Então, solicitar ou receber, para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem, né? Então, isso é a corrupção passiva, que também tem parágrafos, tá? Então, nós temos o parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa da vantagem, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo um dever funcional, tá? E o parágrafo 2º, nós temos aí, né, temos o parágrafo 2º, que depois nós vamos ver, ó, o parágrafo 2º está aqui, ó, apenas, nós estamos fazendo uma comparação aqui com corrupção ativa, eu já volto já, tá? Então aqui, ó, você quer ver? Olha que parágrafo 2º aqui. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Certo, pessoal? Então, ó, nós temos algumas coisas aqui da corrupção. Agora, o que eu quero voltar aqui? Olha que quadrinho bacana nós fizemos para você. Tá? Nós fizemos um comparativo entre a corrupção passiva e a corrupção ativa. Olha lá o verbo da corrupção ativa, né? Vamos para lá, vamos para cima da corrupção ativa. Oferecer ou prometer, tá? Então, nós temos o oferecer ou prometer. Aonde está? Nós estamos ali, ó, oferecer ou prometer, tá bom? E a corrupção passiva? Aí nós temos aqui embaixo, solicitar ou receber, tá bom? Então, pessoal, na verdade, nós fizemos aí uma comparação para você, até porque, se você for ver, um é crime praticado por funcionário público contra a administração em geral e outro é crime praticado por particular. Então, corrupção passiva, crime praticado por funcionário público. Corrupção ativa, crime praticado por particular. Tá certo, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá, ó. Então tem mais coisa para você. Tem os parágrafos, olha ali. A pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa de vantagem, o funcionário retarda ou omite. Então veja que é a mesma coisa nos dois crimes, só que um é praticado pelo funcionário público, né, a corrupção passiva, e o outro, ó, aqui do lado, do outro lado, né, aliás, para cá, é a corrupção ativa, tá bom? Vamos voltar para lá? Então eu passo por trás da tela aqui. Então a pena
é aumentada aí de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa de vantagem o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Certinho, pessoal? Aí vem o parágrafo 2º que a gente já leu, tá certo? Que é bem legal, ela cedendo a pedido ou influência de outrem. E aí nós temos uma parte, então, teórica aqui para você. Olha aí, o agente solicita R$5.000 para expedir um alvará, né? Então é um exemplo que nós te damos aí, que depois eu quero que você vá dar uma lidinha. Então, na corrupção passiva própria, corrupção passiva imprópria, a gente deu até aí algumas coisinhas para você fazer um estudo complementar, que o tempo, obviamente, não nos permite hoje estender-nos muito, já que a proposta é uma revisão bastante geral aí para você. A corrupção ativa nós já vimos, né, oferecer ou prometer, você acabou de ver lá a comparativo que eu fiz, tá? Nós temos um aumento de 1/3 aí, acabamos de ler lá com você, e aí nós temos também alguma coisa aí para você pensar. Existe corrupção passiva sem corrupção ativa? Existe corrupção ativa sem corrupção passiva? Então, essa é coisa para você pensar, tá bom? A prevaricação, a gente já viu, né? Lembra? Logo depois que nós vimos o peculato, nós vimos a prevaricação. E aí nós vamos seguindo com o artigo 319, letra A, que fala do funcionário público que trabalha na penitenciária, né? Quer dizer, o diretor da penitenciária ou agente público que deixa de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, tá bom? Então aí nós temos aquele crime que o diretor da penitenciária ou agente público pratica. O que mais nós temos? O tráfico de influência, do 332. É muito importante solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa dela a pretexto de influir. Então, vocês vejam que o pretexto fica a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Aí, funcionário público genericamente. Por quê? Porque nós temos aí uma causa de aumento, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário, aumenta metade da pena. E aí, pessoal, eu quero fazer o paralelo aqui para a gente fechar essa nossa participação, tá? No artigo 332 e o 357. O 332 fala do tráfico de influência, que a gente acabou de ver, e o 357 é a exploração de prestígio, que pode cair na sua prova, tá? Então, nós temos ali o tráfico de influência, solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. E aí nós temos do outro lado, não é? Do lado de cá, a exploração de prestígio, receber ou solicitar dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir. Aí tem uma relaçãozinha bastante interessante, né? Aqui, que tem juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, se essas pessoas aqui, né? Essas pessoas que nós estamos vendo aqui, forem influídas, né? A pretexto de influir, então nós temos a exploração de prestígio, desde que, obviamente, nós tenhamos o receber ou solicitar. E se não, nós temos do outro lado o tráfico de influência, tá certo? Então, que aqui nós temos também algumas pessoas, e ele fala em funcionário público genericamente, mas com mais condutas. Além do receber ou solicitar, aqui nós temos o solicitar, o exigir, o cobrar ou o obter, tá bom? Então, é interessante que você veja isso. Pessoal, é muito importante que você faça um trabalho bem bacana aqui de leitura dos artigos, tá bom? Então, eu quero ir fechando essa minha brevíssima, digamos assim, participação, convidando você a estar sempre conosco aqui no NEAF, não é? Onde a gente pode te proporcionar um estudo de bastante qualidade e desejar você boa sorte na sua prova, tá? Tenho certeza que questões destas matérias que nós apresentamos vão cair, tá certo? Um grande abraço.